Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, em nossa vida de fé, ter que isso nos ajuda a viver uma vida de total entrega a Deus. Os discípulos de Jesus, ao ouvirem aquilo que Jesus falava, ao escutarem aquilo que Jesus propunha, o coração deles ficava cheio de esperança, porque Jesus, aos poucos, eles foram percebendo que aquele Jesus que os chamou, os convidou, aquele Jesus que passou por meio de muita gente, curando, abençoando, libertando, aquele Jesus era Deus Todo-Poderoso que desceu do céu. Mas muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus não acreditavam. Diziam: Jesus está blasfemando. Como é que alguém pode se intitular como Deus? Mais ou menos, trocando em miúdos, é eu chegar aqui no altar e dizer para vocês agora assim: gente, a partir de hoje, eu sou Deus feito carne. O que vocês vão fazer? Rir de mim e falar: o padre ficou doido. Ou seja, quando eu arrogo a mim alguma coisa que eu não sou de verdade, as pessoas riem. As pessoas vão: mas se você é Deus mesmo, padre, transforma água em vinho. Se o Senhor é Deus mesmo, faz um morto ressuscitar. Se o Senhor é Deus mesmo, faz com que um surdo volte a ouvir, que um mudo volte a falar. Ou seja, vocês vão começar a cobrar de mim obras que pertencem apenas a Deus. Aí eu pergunto para vocês: quem nesse mundo, o único nesse mundo, que realizou todas essas coisas com maestria, quem foi o único que fez isso? Jesus Cristo. Conseguem perceber que, quando a gente começa a se aproximar de Jesus, nós temos que ter essa clareza. Aqueles que estavam lá na época, os judeus, olharam para Jesus e disseram: você está blasfemando, porque você é um homem que se fez Deus. Eles erraram a ordem. Na verdade, Jesus é Deus que se fez homem. Mas o problema é que nos dias de hoje, muita gente ainda acha que Jesus era um louco. Muita gente acha que a palavra de Jesus é uma palavra que pode ser desconsiderada. Eu não posso desconsiderar Deus. O próprio Jesus, ele diz: olha, na palavra, na vossa lei está escrito, eu disse, vós sois deuses. Ninguém pode anular a Escritura. Ou seja, a Escritura, os Evangelhos, a Bíblia, ela nos prova, por A mais B, que esse homem chamado Jesus, ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, fazia o surdo ouvir, o mudo falar, curou inúmeros leprosos, não curou todos, mas curou inúmeros leprosos. Então, existe alguma prova que Jesus seja Deus? Sim ou não? Claro, é só você pegar a palavra e ler. Mas por que as pessoas não aceitam isso? Por que muitas vezes eu não aceito? Lembra da homilia de ontem? Quando a gente diz o seguinte: olha, Jesus, ele veio trazer alegria ao mundo.
Jesus, ele veio trazer paz ao mundo. Olha que bonito, esse Jesus é maravilhoso. Mas na hora que alguém diz para mim e para você, Jesus mandou você mudar o seu comportamento, aí começa a me incomodar. Aí eu começo a pegar pedras para jogar em Jesus. Por exemplo, um exemplo que dá muita polêmica entre nós, mas não deveria dar polêmica. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, essa é uma palavra de Jesus. Eu posso anular essa palavra? Não. Uma pessoa que se diz cristã, ela pode ser a favor do aborto? Não pode. Ah, padre, mas isso aí, religião, a gente não pode misturar com as coisas. Espera aí. Ou você obedece Jesus como Deus Todo-Poderoso e aceita a sua palavra 100%, ou você não é cristão. Se eu vim para que todos tenham vida, todos é todos. Na hora que uma criança ela é concebida no seio de sua mãe, através do amor entre a mulher e o homem, já é uma pessoa, já tem todos os direitos. Agora, porque fulana de tal foi estrupada, porque o menino está sem cérebro. Ué, mas é gente. Olha, como o mundo parece ser, com todo respeito a quem tem esquizofrenia, que é uma doença psicológica, mas o mundo é esquizofrênico. Ele quer uma coisa, mas na hora que aquilo vem de encontro com a realidade verdadeira, eu posso mudar a meu bel prazer. E não funciona assim. O próprio Jesus diz para nós, olha, por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Foi a pergunta que Jesus fez aos fariseus. Eles responderam o quê? Não, nós não queremos te apedrejar pelas boas obras, nós queremos te apedrejar pela blasfêmia. Olha, enquanto Jesus está falando de alegria, de paz, de coisa boa, eu sou cristão, mas na hora que Ele pede a mudança da minha vida, a mudança radical da minha vida, aí eu já começo a ficar incomodado. Por isso que religião não é apenas um movimento em que um monte de pessoas se reúnem, não. Religião é mudança de vida. Eu não posso fazer com que a religião se transforme num espelho da minha vida. A religião, ela não pode refletir aquilo que eu sou. A religião, ela tem que fazer com que eu transforme naquilo que Deus quer que eu seja. Por isso que muita gente começa a abandonar a igreja, muita gente começa a desconsiderar Jesus, muita gente começa a dizer, não, isso aí é coisa de Bíblia, foi escrita há muito tempo, isso é coisa passada, eu vou acreditar que esse livro aqui, eu vou acreditar que tudo que está escrito aqui é palavra de Deus, eu vou acreditar nisso? Não, tem muita coisa aqui que não é. Olha, ou o livro é a palavra de Deus encarnada, escrita para nos orientar, e eu utilizo ele por inteiro, ou eu não acredito que seja a palavra de Deus. Lembra daquilo que Apocalipse diz? Você precisa ser quente ou frio. Se você for morno, o que vai acontecer? Será vomitado. Eu não posso utilizar somente aquilo que na palavra de Deus vem de encontro à minha vida. Eu preciso utilizar a palavra de Deus como um espelho para que eu possa mudar a minha vida, que eu possa assumir outro caminho,
que eu possa acreditar que aquilo que Deus apresentou para mim como caminho de salvação é de fato caminho de salvação. Não dá para mim escolher. Eu vou fazer isso e vou deixar de fazer aquilo. Ou eu faço tudo do jeito que Deus quer, ou eu não posso falar que sirvo a Deus. Tanto que hoje o Evangelho coloca para nós dois tipos de pessoas. Os que querem apedrejar Jesus por blasfêmia e acham que na hora que Jesus toca na ferida, eu tenho que matar Jesus, eu tenho que cancelar Cristo. E existe o grupo de pessoas que, quando Jesus vai para o outro lado do Rio Jordão, o que eles fazem? Eles vão atrás de Jesus e dizem assim: olha, João Batista preparou para nós o caminho, para que a gente pudesse acreditar em você, Jesus. Ele não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a seu respeito é verdade. Vejam, João Batista, nós chamamos que ele foi o precursor, o que preparou o caminho. Tudo que João Batista falou de Jesus é verdade, ou seja, aquele Jesus que passou por esse mundo fazendo o bem, ele é o Deus encarnado. E tudo que sai da boca dele é ordem de vida, é palavra de salvação, é palavra de libertação, é palavra de vida eterna. Não foi isso que nós cantamos na antífona do Evangelho hoje? Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Conseguem perceber, meus irmãos e minhas irmãs, como isso para nós é sério? Sério porque o que nós acreditamos não é uma loucura da nossa cabeça. O que nós acreditamos de fato é o próprio Deus que, falando a nós, Ele nos corrige, Ele nos orienta, Ele nos mostra o caminho verdadeiro. Agora, eu não posso escolher. Eu não posso escolher, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não posso. Ou eu sou todo de Deus, ou eu não sou de Deus. Por exemplo, se você tiver um pai, digamos que você tem um pai e uma mãe, é de uma família rica, digamos, eu só quero ser filho deles na hora que eles me dão dinheiro, na hora que eles colocam para mim obstáculos, eu não quero que você seja meu pai e minha mãe mais não. Você já viu algum jovem, alguma criança agindo assim? Enquanto você está dando tudo para ela, meu pai paizinho, minha mãe mãezinha, que delícia, eu tenho um pai e uma mãezinha maravilhoso. Ótimo, na hora que o pai e a mãe é obrigado a dizer um não, o que acontece? Já não é meu pai, eu não gosto mais de você, eu não quero mais você, sai para lá, seu feio. Não é assim? Olha como é que a gente se comporta com as pessoas da mesma maneira que nós nos comportamos com Deus. Conseguem perceber? E eu e você não podemos ser desse jeito. Ou Deus é meu pai em todos os momentos da minha vida, no sim e no não, ou Ele não pode ser meu pai em hora nenhuma. Porque assim, enquanto estou vivendo tranquilo, eu esqueço de Deus, eu não venho à missa, eu não me preocupo em comungar, eu não me preocupo em confessar, mas na hora que o cinto aperta, na hora que as dificuldades vêm, a primeira coisa que eu venho correndo é atrás da igreja e diz o seguinte: padre, a minha vida está muito dificultosa. Olha para você ver o que aconteceu comigo. Eu olho para a cara da pessoa e só dou uma risada.
e digo assim: bem feito, bem feito. Mas por que bem feito? Olha, claro, você não vem à igreja, meu caro, você não reza, você não tem nenhum tipo de ideia daquilo que seja Deus, e vive sua vida como se Deus não existisse. Mas na hora que sua barriga dói, você vem correndo para poder receber ajuda e ainda exige que Deus te ajude o mais rápido possível. Isso é para dar gargalhada, não é? Você dá gargalhada da pessoa, vai ser burro assim mais longe. Se na hora da alegria você se esquece de Deus, por que você vai lembrar dele na hora da tristeza? Continua vivendo do jeito que você vivia, uai. Na hora que a doença aparece, eu venho correndo à igreja. E isso, irmãos, não é juízo para outras pessoas, não. Isso é juízo para mim e para você. Nós somos assim. Enquanto está tudo tranquilo, gente, Deus é maravilhoso. Mas na hora que o bicho aperta, aí eu começo a questionar Deus. Deus, eu sou uma pessoa tão boazinha, eu vou à missa todo domingo, por que será? Poderia ter dado essa doença para minha vizinha? Nós não pensamos assim? Eu sou o santo, imaculado, meu Deus, eu vou à igreja, padre, por que Deus está fazendo isso comigo? Olha como é que nós somos. E aí, nós vamos compreendendo que o que está escrito no Evangelho, eu e você vivemos no nosso dia a dia. Só que a gente não tem coragem de dizer para nós mesmos como você é sem vergonha. Olha como é que você está agindo com Deus, olha como é que você tem feito, olha como é que você tem realizado as suas coisas. Irmãos e irmãs, é preciso a gente tomar consciência. Esse Jesus a quem nós servimos, ele não é um homem que se fez Deus, não. Ele é um Deus que se fez homem. E tudo que ele diz é palavra de Deus para nós. Ou eu acredito nisso, e sou cristão de verdade, e realizo o que Deus quer para mim, ou eu não consigo realizar muita coisa na minha vida. É simples, não é? Simples entender. Só que a gente complica. A gente complica porque complicando, você já viu que é ditado, né? Se alguém chega perto de você e diz assim: fulano, eu comi esse prato na sua casa, me diga qual que é a receita do prato. Aí a pessoa diz assim: você faz isso, isso e isso. Aí você diz assim: o que, tão fácil assim? E fica gostoso desse jeito? É. A vida é fácil. O problema é que nós complicamos ela demais. A gente coloca muita coisa que não deveria estar no pacote. A receita é fácil. Só que a gente quer incrementar. Você já viu que ditado? Não. A receita é maionese, por exemplo, creme rosé, né? Eu vou ensinar culinária. Creme rosé. Como é que se faz creme rosé? Você mistura maionese, ketchup. É creme rosé. Agora a pessoa quer, no creme rosé enfia pimenta do reino, alho, pimenta calabresa, aí vai montar, aí chega, nossa senhora, ficou forte demais. É claro, o negócio é simples, é ketchup e maionese. Só que eu quero fazer o negócio ficar mais gostoso, eu exagero e aí eu tiro o gosto. Aquilo já não é mais creme rosé, é uma gororoba que você misturou. Porque creme rosé só duas coisas. Deu para entender a nossa vida? A nossa vida é simples. O problema é que nós vamos colocando alternativas uma em cima da outra. Vou dar um outro exemplo para vocês. Alguém vem à igreja, eu quero casar.
O padre diz, é assim, assado, 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 para ficar simples, para você não gastar muito dinheiro. Aí a pessoa, não, eu quero botar 50 jarros de flor na igreja. Não tem nada contra quem pensa assim. Eu tenho que alugar o vestido mais caro. Eu tenho que arrumar o terno mais brilhante. Casamento, gente, é só vir você, o homem, a mulher, um casal de padrinhos e madrinha para um lado. Isso já faz o casamento. E o padre. O resto tudo é pimenta calabresa, é o que você vai misturando no creme rosé. É bonito? É bonito. Muita gente quer um vestido com a cauda de 50 metros. O homem quer colocar um broche com diamante. Você pode fazer isso? Pode. Pode, mas o casamento vai ser o mesmo. Ah, meu Deus, eu achei que seria... Mas, olha, é tão engraçado. Quanto mais apetrecho a gente tem, mais a vida da gente vai ficando mais pesada. Se eu começo a concentrar naquilo que é essencial, eu começo a viver de maneira mais leve. Eu começo a viver de maneira mais tranquila. Agora, se eu vou começando a acrescentar no meu creme rosé, mostarda, pimenta calabresa, aí eu já vou fazendo uma gororoba, e aí eu quero o mesmo resultado lá na frente, não tem jeito. Não é simples a vida? Às vezes é misturar ketchup e maionese. E colocar um ovo cozido, né? Vocês já comeram? Creme rosé com ovo cozido, agora na Semana Santa, é uma delícia. Então faz em casa aí, você vai adorar. É simples, mas o problema é que a gente quer misturar, e aí bota maionese, coloca mussarela, e vai misturando, aí vai virando que a gororoba, chega no final, já não é creme rosé com ovo mais, já é outra coisa. Então saibamos a ouvir Jesus, a aprender com Ele, porque o que Ele nos ensina é a verdade da vida. É dura, às vezes é duro, mas salva. O remédio às vezes é amargo, mas ele cura a doença. Realizemos a vontade de Deus nas nossas vidas, para que sejamos abençoados hoje e sempre. Amém?